E eu tô lavando louça agora. Meu canal vai virar tipo o canal da Jojo, sabe? Eu começo a fazer serviço doméstico e começo a gravar vídeo. Eu vou ter que fazer isso. Porque, mano, sou professor, né? Então, tipo, a gente não tem muito tempo pra nada. E eu senti a necessidade de falar sobre isso no canal, justamente neste mês que é o mês amarelo. Então, gente, nós precisamos falar sobre depressão e suicídio. Muita gente tem um medo de falar sobre isso, gente, que eu não entendo. E esse não é um medo que eu tenho, porque eu acho que é um assunto que precisa ser questionado. Índices vêm mostrando que é um problema crescente da população, não só brasileira, mas mundial. E é um assunto que precisa ser discutido para que ele seja solucionado. Eu estava fazendo umas pesquisas, uma das pesquisas mais recentes que eu encontrei falando sobre o assunto, né, principalmente suicídio, foi da revista Veja, publicada em abril de 2018, então tem pouco tempo. E a revista Veja alegou que de 5 anos para cá, o índice de suicídios cresceu 40% entre jovens de 12 a 25 anos. Então, é de se ficar preocupado, até porque o índice de suicídio de outras faixas etárias, ele diminuiu. Então, nós estamos percebendo que este problema é um problema da geração de adolescentes e jovens de agora. E esses adolescentes e jovens de agora estão fazendo o quê nessa idade, socialmente falando? Ou deveriam estar fazendo? Estudando, principalmente. Então a gente percebe que algum problema há em todo esse processo social. E isso inclui, gente, a instituição educacional também. Não só o núcleo familiar, não é verdade? Tem gente que fala o seguinte: ai, que agora virou moda. Gente, entenda uma coisa, eu vou até parar de arear a panela. Algumas coisas não viraram moda, elas deixaram de ser tabu. Porque assim, antigamente já existiam pessoas depressivas. Por exemplo, vou só contextualizá-los aí. A segunda fase do romantismo brasileiro foi marcada por essa melancolia, por essa tristeza, por esse pessimismo diante da vida. Então a gente percebe que o movimento literário lá da primeira metade do século XIX já falava, né, sobre a depressão. Então os autores, quando eles falavam da morte como fuga para os problemas, a gente percebe que ali existia a caracterização de pessoas depressivas. Então parem, gente, de falar, pelo amor de Deus, que isso virou modismo, como outras questões também. Ah, porque virou moda ser gay agora. Ah, porque virou moda a mulher falar que o marido bate nela. Gente, não é moda, é realidade. É porque antigamente as pessoas tinham medo de falar abertamente sobre esses assuntos. E agora esses assuntos deixaram de ser um tabu. Por que eu acho importante falar sobre isso justamente agora? Primeiro, que eu acho assim importantíssimo. Ninguém é médico, ninguém é psicólogo, ninguém é psiquiatra. Ninguém tem como diagnosticar uma pessoa depressiva, a não ser o médico especialista para isso. Ou psicólogo, né? Uma pessoa especializada. Então, quando você for conversar com alguém que passe por esse tipo de problema, ou que você deduza, desconfie que tenha, o mais interessante, gente, é pedir para que a pessoa procure uma ajuda. E uma ajuda especializada. A gente tem que parar de criar esse tabu que é difícil quebrar, de que só vai procurar tratamento psicológico ou psiquiátrico quem está passando por um problema de cabeça muito sério. Tem esse negócio, né? Ah, não vou procurar ajuda psiquiátrica porque eu não tô louco da cabeça. Todos nós precisávamos de um acompanhamento psicológico, no mínimo, porque tanta pressão social que a gente vive aí diariamente, vocês acham que a gente consegue aguentar tranquilamente assim? Vocês acham que isso é tão natural da gente lidar? Esse monte de enfrentamento, esse monte de informação que chega na nossa cabeça? É óbvio que não. Então a gente precisa de um tratamento especializado. Então quando alguém chegar pra você e falar, olha, eu acho que eu estou com depressão, ou então se você perceber que uma pessoa, né, esteja muito irritada, muito triste, muito isolada, peça pra ela procurar ajuda. Outra coisa seríssima que as pessoas precisam parar de fazer, elas têm que ficar parando de usar esses discursinhos prontos que elas encontram na internet ou que elas já conhecem da avó, de que Ah, mas fica assim não, vai ficar tudo bem.
senão a coroa cai. Esse tipo de coisa, gente, não funciona para quem está com depressão. Uma pessoa depressiva, ela não consegue se enxergar boa no que ela faz, ela não consegue muitas vezes trabalhar com a perda, trabalhar com resultados negativos. Muitas vezes ela não consegue administrar o tempo, e aí às vezes os professores, às vezes os chefes no trabalho, às vezes até dentro da própria casa as pessoas cobram prazo e muitas vezes elas não conseguem cumprir, aí elas se frustram porque elas não conseguem administrar o tempo. Talvez porque muitas vezes elas não têm ânimo pra nada. E aí vocês ficam com esses discursinhos prontos de que vai dar tudo certo. E gente, às vezes não vai dar. Entendem? Porque, mano, nós somos seres humanos e nós vivemos na base do erro. Aí você fica falando pra uma pessoa que o negócio vai melhorar pra ela e ela já tem depressão, né? E aí você fica, ai, mas né, vai dar tudo certo. Aí ela acredita no teu discurso. Aí, de repente, ela né, fica bem e tudo mais, de repente ela desaba, porque outra coisa deu errado. Pra ela vai ser muito pior. O que você tem que fazer no momento desse? Joga real com ela. Né? O que aconteceu? Aconteceu isso. Tá, o que você pode tirar disso de proveito? Né? Como você pode lidar com isso? Vamos tentar administrar esse problema que surgiu na tua vida, né? Eu percebo muito isso quando os meus alunos, por exemplo, não são aprovados no vestibular. Eu percebo que alguns alunos sabem lidar com isso muito tranquilamente, outros não. E aí adianta eu ficar falando, não, vai dar tudo certo e tudo mais. É claro que a gente tem que deixar o aluno com energia positiva. A gente tem que fazer com que o aluno melhore o rendimento dele através da realidade. E eu jogo a realidade. Olha, peraí, você errou nisso, nisso e nisso. Beleza, você errou. Agora vamos analisar. Você fez o vestibular mais concorrido. Você fez, né, se inscreveu para um curso muito difícil. Vamos ver no que você pode melhorar e tudo mais. Você tem capacidade. É bom falar para a pessoa que ela tem capacidade, que ela pode lidar com os problemas dela. A gente tem que parar de usar esses discursinhos prontos que a gente encontra no Twitter. Porque às vezes esses discursinhos prontos não vão ajudar o coleguinha. Tá bom? Gente, na verdade, isso me irrita num grau que vocês não fazem ideia. Quando alguém fala que é depressivo, e aí a pessoa religiosa tem que falar que a depressão é falta de Deus. Vocês têm que parar de associar um problema tão grave à religiosidade. É uma coisa absurda, Quando você está com pressão alta, quando você está com diabetes, quando você está com colesterol, quando você está com câncer, você procura um médico para resolver o teu problema, um especialista naquilo. Você não vai na tua igreja para procurar tratamento para o câncer. Aí vocês podem me falar, ai, nada, que absurdo você falar isso. Eu vou à igreja, eu vou orar, eu vou rezar para que eu me livre daquele mal. Aí é que tá a situação. A igreja, gente, ela pode ajudar no processo de cura da pessoa. Talvez a pessoa precise de uma cura espiritual, talvez ela precise de uma cura espiritual, mas não é a igreja que vai salvar a pessoa de uma depressão. Assim como não é a igreja que salva uma pessoa de um câncer, que salva uma pessoa de outra doença, ela pode ter fé, a fé é importante, só que ela só vai se curar daquele problema se ela se tratar. E ela trata isso num médico, ela trata isso num psiquiatra, num psicólogo. Agora vocês podem pegar a raiva que vocês quiserem de mim, porque essa é a realidade. Não estou dizendo que não seja importante a pessoa ter uma conexão espiritual com Deus ou com outro ser que ela queira se conectar para que ela se cure daquilo. Só que a gente tem que parar de associar que esse problema é encosto, que esse problema é um demônio, nem sei mais o que eu falo, porque eu fico muito irritado quando as pessoas ficam usando esse discurso nojento. Eu já vi um monte de gente fazendo isso, tá? Não é só gente comum que usa esse discurso não, tá? Muito artista, eu já vi muito blogueirinho de merda, usando um termo bem apropriado para esse tipo de gente, fica usando esse discursinho de que depressão é falta de Deus. Vocês têm que parar com esse discurso, porque muito depressivo acredita nisso, fica socado na igreja, fica buscando, não melhora, e aí o que acontece? Tem muito cara e muita mina que se suicida porque vai pra igreja, tenta mudar, mas só tenta mudar no aspecto
né, espiritual e não vai buscar um tratamento médico. E a pessoa precisa de um tratamento médico. E, gente, respeitem o espaço do outro. Respeitem o espaço de um depressivo. Respeitem o espaço de uma pessoa que não esteja bem consigo mesma naquele momento, porque às vezes ela não quer conversar, às vezes ela quer conversar à torta e à direita, às vezes ela vai te procurar 3h30 da manhã e talvez seja viável você conversar com ela, talvez você não acorde, mas tente, sabe? Ouça mais as pessoas, compreenda mais as pessoas. Eu vou falar uma coisa, sabe? Eu devo um pouco isso para algumas pessoas que vêm me procurar. Eu acho que eu poderia ser um pouquinho mais firme para falar sobre isso. Mas você está atrapalhando meu vídeo, Mel! Palhaça! E eu quero que esse vídeo sirva de alerta não só para mim, mas para outras pessoas que conheçam outras pessoas que têm depressão. A gente precisa ficar de olho nos sinais. Pesquisem mais na internet sobre como abordar esses assuntos com as pessoas. Gente, não criem tabu para falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. É importantíssimo. Deem força para essas pessoas. Se elas não querem ser abraçadas naquele momento, não abracem. Às vezes elas querem abraço o tempo todo. Abracem o tempo todo. Estejam mais perto dessas pessoas. Isso é muito importante. E assim, a gente tem que tentar fazer com que a sociedade evolua, com que as relações humanas melhorem, sabe? A gente tem que parar de falar que isso é modinha, porque isso não é modinha. Na verdade, a gente está tentando lidar com uma geração que tem coragem de falar sobre esses problemas, porque as gerações anteriores, dos nossos pais, dos nossos avós, não falavam sobre isso, justamente por associarem a depressão a um problema espiritual. E isso não existe mais, a gente precisa falar sobre isso. Então essa geração, a geração desses adolescentes e jovens, é a geração que está questionando esses problemas. A gente tem que parar de querer mascarar as coisas, sabe? Vamos parar de mascarar a depressão. Precisamos falar sobre esse problema para que ele seja resolvido. Eu vou deixar os comentários aqui do vídeo, tá? Em aberto. Quem sentir a necessidade de falar comigo, pode conversar. Vou deixar minhas redes sociais também, como eu sempre deixo. Se alguém sentir a necessidade de mandar uma mensagem pra mim pelo Instagram, pelo Facebook. E eu acho que esse é um passo muito importante para que as pessoas se sintam acolhidas, abraçadas, entendidas e, acima de tudo, respeitadas. A gente precisa aprender a respeitar a dor do outro, a dor alheia. A gente precisa aprender a lidar com a forma como as pessoas encaram o mundo, porque a minha forma de enxergar o mundo é diferente da forma como você e de como a outra pessoa que você conhece enxerga. Compartilhem, curtam, se inscrevam no meu canal, pelo amor de Deus, gente. Um beijo e até a próxima.